Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo de agora: Portugal bicampeão da Nations League, Cristiano Ronaldo erguendo uma taça por sua seleção aos 40 anos de idade, fazendo gol na final. Muita coisa para a gente falar nesse vídeo. Antes, deixa o like, se inscreve no canal, tudo isso aqui embaixo. Aqui embaixo também, primeiro comentário fixado do vídeo, tem o link para você conversar com a galera do Turista FC. Se você quer ir ao Mundial de Clubes da FIFA, ainda dá tempo para acompanhar o seu time, acompanhar ou o seu time brasileiro, ou um time que você gosta da Europa, ainda dá tempo. Como? Com a galera do Turista FC, que é a empresa de turismo esportivo de maior credibilidade do Brasil. Não tem nenhum problema com o Turista FC, o teu ingresso chega de verdade. Então é só você vir no primeiro comentário fixado, clicar no link que está lá, falar com a galera do Turista FC, que eles, pelo WhatsApp, organizam sua viagem para o Mundial de Clubes da FIFA. Dá tempo, é só você clicar no link e falar com a galera. Eu recomendo o Turista FC. Estou gravando esse vídeo aqui na manhã de segunda-feira para a gente falar do título fantástico de Portugal. Portugal bicampeão da Nations League. A Nations League, esse torneio... antes da gente falar, só pontuar, né? A Nations League pegou, já tinha pego para mim, já tinha feito vídeo sobre isso, mas nessa edição, com ela ainda maior, ela pegou de uma maneira que é inquestionável. Se você olhar os jogos de mata-mata desde as quartas de final, que foram jogaços, olha os agregados da quarta de final: Holanda 5, Espanha 5, Croácia 2, França 2. Espanha e França passaram nos pênaltis. Portugal eliminou a Dinamarca na prorrogação 5-3 e a Alemanha eliminou a Itália 5-4. Olha esses agregados. Nas semifinais, grandes jogos também. Portugal ganhando da Alemanha de virada. Espanha 5, França 4. E a grande final foi um excelente jogo. 2-2 excelente. 0-0 nos pênaltis. E Portugal levou a melhor nas penalidades. 0-0 na prorrogação e Portugal levou a melhor nas penalidades. Eu não assisti esse jogo ao vivo, porque, como eu falei, eu estava voltando da Europa, meu voo atrasou, então não pude acompanhar o jogo ao vivo. E aí, quando desembarquei, lógico, fui impactado pelo título Portugal, mas fui olhar o jogo para poder gravar o vídeo. Vocês sabem que eu não gosto de falar de um jogo sem ter visto. E aí fui parar vi metade ontem à noite, uma outra parte agora de manhã. E gostei demais da final, né? Mais uma explicação, mais um indício de que essa Nations League pegou. E a Nations League é um torneio que prepara demais, né? Porque são 16 seleções jogando em tiro curto ali, depois passam para as quartas, jogos duros, como a gente viu, semifinal e final, e coroou Portugal como o grande campeão. Até aqui, 4 edições de Nations League. Portugal ganhou a primeira em 19, a França ganhou a segunda em 21, a Espanha ganhou a terceira em 25 e agora Portugal consegue o bicampeonato, batendo a Espanha na decisão nos pênaltis, no quarto troféu da Nations League, o segundo para Portugal. Uma campanha muito boa, né? Porque se você olhar, Portugal caiu num grupo que tinha Croácia, Polônia e Escócia, né? Não perdeu, fez 4 vitórias, 2 empates. Aí depois, nas quartas de final, perdeu para a Dinamarca fora de casa, ganhou de 2-1 no tempo normal e depois passeou, quer dizer, 3-2 no tempo normal e depois passeou na prorrogação, fazendo 5-3. Virou para cima da Alemanha dentro da Allianz Arena e na final superou esse rival histórico, né, que é a Espanha. A Espanha e Portugal tem toda a rivalidade ali da Península Ibérica. Portugal não vencia, ou não venceu, né, porque o jogo foi empatado, mas não levava a melhor em cima da Espanha havia muito tempo. A última vitória tinha sido, em todos os jogos, tinha sido depois da Copa de 2010. E agora consegue uma vitória que tem um gosto muito grande. Uma das maiores derrotas da história da carreira do Cristiano Ronaldo, dito por ele, é aquela derrota para a Espanha nos pênaltis na semifinal de 2012, que o Cristiano Ronaldo sai
assim, que realmente Portugal jogou bem melhor que aquela Espanha. Aquela Espanha de 2012 foi dar show na final. Até ali, uma tiriça danada. Portugal foi melhor, acabou perdendo nos pênaltis. E que no final o Cristiano termina a câmera focalizando nele e ele falando assim, que injustiça, que injustiça. Então, e agora Portugal é campeão em cima da Espanha. Vamos lá, o jogo. O jogo, como eu falei no vídeo anterior, que achava que as análises davam a Espanha como favorito, isso acabou se confirmando no primeiro tempo, né? Foi uma Espanha que jogou melhor no primeiro tempo, tomou conta do jogo, muito volume pelas pontas, um jogo muito coletivo, Fabián Ruiz voltando a ser titular, dando equilíbrio no meio. Então era uma Espanha que mandou no jogo na etapa inicial. Se a gente for lá ao Flash Score, que é o aplicativo que eu uso aqui para pegar as estatísticas e tudo, você vê aqui nas estatísticas do primeiro tempo, você vê que a Espanha jogou melhor, 58% de posse, 7 finalizações, trocou mais passes, teve mais escanteio, então foi uma Espanha que jogou melhor no primeiro tempo. No segundo tempo, só que ela não conseguiu fazer essa superioridade prevalecer no placar, né? Saiu na frente 1-0 com um gol do Zubimendi atacando a área, numa jogada que o Lamine Yamal cria a jogada pelo lado direito e acaba depois de um bate-rebate sobrando para o Zubimendi aparecer para fazer o gol. Zubimendi jogou no lugar do Rodri, né, que ainda está se recuperando. Foi muito bem nos aspectos ofensivos, defensivos nem tanto, mas foi muito bem nos aspectos ofensivos. Fez 1-0, aí logo depois, numa jogada que também começa com o Cristiano Ronaldo, o Nuno Mendes aparece atacando a área e batendo cruzado da esquerda para empatar o jogo. Vou falar da final do Nuno Mendes já, anota isso aí. E aí a Espanha voltou à carga, voltou a ter muito volume de jogo na reta final do primeiro tempo. E na última bola, aos 45, o Oyarzabal empatou. O Oyarzabal também, né, jogou muito bem nesse mata-mata da Euro. Participou de 2 gols no primeiro tempo contra a França, depois fez o gol dele, fez gol na final, colocando 2-1 para a Espanha no placar, que era justo até ali. E foi justo só até o primeiro tempo, porque depois, no segundo tempo, o Roberto Martínez meio que consertou a seleção de Portugal. Ele veio com uma tentativa de botar o João Neves, jogador do PSG, de botar o João Neves como lateral direito. Definitivamente não funcionou. Nem contra a Alemanha, nem na final contra a Espanha. Não funcionou. Acho que o Roberto Martínez tem que abandonar essa ideia. Tanto é que nos 2 jogos, quando ele desfez essa tentativa do João Neves como lateral, Portugal melhorou nos 2. Exatamente quando o Semedo entrou na lateral direita contra a Alemanha e quando entrou na lateral direita contra a Espanha, que Portugal melhorou. Ele, junto com a saída do João Neves, a entrada do Semedo, ele veio também com o Rubem Neves no lugar do Francisco Conceição. Francisco Conceição na semifinal contra a Alemanha foi o fator de mudança de jogo também, fez o primeiro gol, jogou demais, mas ontem teve apagado, não foi muito efetivo. Então o que ele fez? Tirou João Neves, botou o Semedo, consertou a lateral direita, inclusive estancou um pouco a sangria do Nico Williams. E depois puxou trouxe o Rubem Neves para o meio, saindo o Francisco Conceição, abriu o Bernardo Silva na direita. Então ele ficou com Vitinha e Rubem Neves, dando uma capacidade de controlar muito bem o meio campo. E aí Portugal passou a ganhar as batalhas no meio contra o meio campo da Espanha, e Portugal cresceu no jogo. Empatou no que para mim deveria ser uma assistência do João Neves para o Cristiano Ronaldo fazer o gol. Eu vi que os serviços de estatísticas não deram assistência pro Nuno Mendes. Mas para mim deveria contar. Porque é o Nuno Mendes atacando o corredor no lado esquerdo de novo, indo ao fundo, cruzando. A bola tem um leve desvio no meio do caminho e cai aonde o Nuno Mendes queria. Quando o Nuno Mendes atacou o corredor, ele levantou a cabeça, viu o Cristiano, direcionou a bola para ir para o Cristiano. A bola desviou, não sei se no Lenormand ali no primeiro pau, e
acabou caindo no Cristiano Ronaldo, que de primeira bateu ali na agilidade, no oportunismo que ele tem, bateu para empatar o jogo e fazer o 2-2. E de lá até o final, Portugal foi melhor, teve mais efetividade. A entrada do Rafael Leão deu um pouco de agressividade pelo lado esquerdo e, ao mesmo tempo, a Espanha passou, ainda tinha a posse de bola mas não era muito efetivo, uma posse de bola bem improdutiva. Uma posse de bola que não gerou muitas oportunidades. Eu acho que o De La Fuente, olhando aqui, eu acho que o De La Fuente foi mal nas substituições. Ele tendo Dani Olmo no banco, ele tendo Gavi no banco, eu não vou nem falar que para mim o Cubarsí deveria ser titular na zaga, tá? Eu não vou nem falar. Não sei se ele achou que uma zaga de Huijsen, o jogador que está indo para o Real Madrid, e Cubarsí seria uma zaga muito jovem, aí botou o Lenormand, um Lenormand que não fez uma boa temporada no Atlético de Madrid, mas eu não estou nem considerando o Cubarsí. Mas, se a gente considerar as alterações do De La Fuente, ele morreu com o Dani Olmo no banco, ele morreu com o Gavi no banco, numa hora que a Espanha foi começando a cair de produção, que a Espanha foi cair fisicamente também. Então, assim, o Gavi é um jogador intenso, o Dani Olmo é um jogador muito criativo para pegar o meio de Portugal mais cansado. Então, assim, não achei bem o De La Fuente. Eu não tiraria o Lamine Yamal, não tiraria, mesmo o Lamine Yamal sendo muito bem contido pelo Nuno Mendes, mas eu não tiraria. E aí ele ficou no banco com Dani Olmo, ficou no banco com Firmín Lopes. Quem veio para dar criatividade foi o Isco, que até participou relativamente bem. Ficou com o Gavi no banco também. Então, para mim, o De La Fuente foi mal. E assim, Portugal teve mais volume na prorrogação, teve mais volume, se você pega o controle do jogo na prorrogação, você vê que Portugal teve mais, buscou mais, mas no fim a gente foi para as penalidades. Nas penalidades todo mundo fez, até o Morata bater muito mal e perder. Detalhe, o Diogo Costa, goleiro de Portugal, que hoje é um dos melhores pegadores de pênalti do mundo, ele pulou todos os pênaltis para o mesmo lado, tá? Os 4 pênaltis de Portugal, ele pulou os 4 pênaltis da Espanha, ele pulou para o mesmo lado, ele pulou para o lado direito dele, né? E acabou pegando do Morata. Só falando isso porque quando o Muralha, ex-goleiro do Flamengo, pulou todos os pênaltis para o mesmo lado lá contra o Cruzeiro na final de 17, né? Gerou uma polêmica muito grande, né? Não, que isso, absurdo, isso aqui. O Diogo Costa pulou todas para o lado direito e deu certo. Então, assim, tem que entender o que foi pensado, o que foi conversado, o que foi analisado para ele. Não dá para a gente de fora dizer, o goleiro não pulou todas para o mesmo lado, não pegou nenhum, é uma merda. O goleiro pulou todos para o mesmo lado, pegou um, é gênio. Não dá para falar. Nem o Diogo Costa é gênio agora, nem o Muralha foi uma vergonha lá. Você tem que entender qual era a lógica que o goleiro estava tendo, qual era o tipo de preparação. E aí o Diogo Costa pulou para o lado direito, pegou o pênalti do Morata, todo mundo em Portugal fez. Gonçalo Ramos, que entrou no lugar do Cristiano, Vitinha, Bruno Fernandes, Nuno Mendes, pegou e bateu muito bem o pênalti dele. O Merino fez pela Espanha, o Baena fez pela Espanha, o Isco fez pela Espanha, o Morata perdeu, e aí o Rubem Neves, coube ao Rubem Neves ficar com o último bater para iniciar a festa. Queria falar 2 coisas, basicamente. 3 coisas. Primeiro, Portugal provou nessa Nations que é um time que chega forte para a Copa do Mundo, tá? Chega forte. Por quê? Porque Portugal tem um bom técnico, Portugal tem um time muito competitivo, Portugal tem talento. Se a gente pega um time que tem
Vitinha jogando o que está jogando. Um dos melhores, seleção da temporada, né? O melhor lateral esquerdo da temporada, o melhor na seleção da temporada tem Vitinha. Tem Nuno Mendes, melhor lateral esquerdo da temporada. Então você pega talento como Nuno Mendes, Vitinha, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Pedro Neto, João Neves. Não pode ser lateral direito, mas João Neves, grande talento. Aí você vai para o banco, você tem Leão, você tem Rafael Leão, você tem Rubem Neves, tudo no banco. Você tem uma outra opção, você tem Pedro Neto, você tem Chico Conceição. Então, assim, Portugal tem elenco, Portugal tem um bom treinador e Portugal tem um time competitivo para chegar forte para a Copa do Mundo, tá? Tem. Essa Nations, a trajetória nessa Nations mostra que Portugal tem time para jogar na Copa do Mundo, chegar forte na Copa do Mundo. Muito, muito, muito bom o Nuno Mendes ter sido eleito o melhor jogador em campo. Porque sobrou, cara, sobrou. O Nuno Mendes, ele, numa temporada em que ele já tinha controlado muito bem o Salah, apagou o Salah naquela eliminatória contra o Liga. Ele controlou muito bem o Saka contra o Arsenal. Na final, controlou muito bem o Dumfries. Então, assim, muito bem o Nuno Mendes. E na final, ele controlou... O Yamal fez a jogada do primeiro gol ali, mas, basicamente, o Nuno Mendes ganhou todas as batalhas. E ainda foi na frente para fazer gol, para dar assistência, que não sei se contaram como assistência ou não. Muito bem. O melhor jogador em campo, sem dúvida nenhuma, o Nuno Mendes na final. Hoje é o melhor lateral esquerdo do mundo, com sobras, melhor lateral esquerdo da temporada. E o terceiro ponto, a gente tem que falar do Cristiano Ronaldo. Cara, assim, a cena do Cristiano Ronaldo chorando, não querendo ver os pênaltis, porque o Cristiano sentiu alguma coisa, ou estava esgotado, saiu já na reta final do jogo. Cristiano Ronaldo sai aos 43 do segundo tempo. Esgotado. Mas cumpriu a sua parte. De novo, uma participação de jogo um pouco mais limitada, mas quando precisou aparecer, apareceu. Constrói, começa a jogada do primeiro gol, a jogada do Nuno Mendes, e faz o gol como um centroavante muito ágil, muito esperto ali. A gente não tem mais o que falar do Cristiano, né, cara? Assim, e ver é tocante, é emocionante. Você vê um cara com 40 anos de idade, um cara que já ganhou tudo que ele poderia, em todos os níveis, já ganhou com a própria seleção, já ganhou tudo em clube, 5 Champions, artilheiro de Champions, o maior artilheiro da história do mundo em jogos oficiais, o maior artilheiro de seleções, o maior artilheiro da Euro, enfim, o maior artilheiro da Champions, um cara trilhardário e um cara que joga com esse tesão, com essa vontade pela sua seleção. Espetacular. Assim, não tem muito que a gente falar dessa capacidade do Cristiano de se manter motivado, de ser um exemplo, uma lição. Eu não sei se o Cristiano faz isso, eu imagino que não. Eu imagino que ele não está nem aí em ser lição. Ele faz porque ele é o que ele pensa, o que ele entende correto com o jogo. E acaba sendo uma lição para todo mundo. Uma lição de profissionalismo, uma lição de cuidado, uma lição de longevidade. 40 anos de idade. Ele é artilheiro da Nations, com 8 gols. No geral, 8 gols e 1 assistência em 9 partidas na Nations. Ou seja, ele na Nations participou de 1 gol por jogo. Fez o gol da vitória que classificou Portugal para a semifinal. Fez o gol do empate que manteve Portugal vivo. E consegue claramente ser um jogador decisivo mesmo aos 40 anos de idade. E consagra a era Cristiano Ronaldo na seleção portuguesa, né? Porque se a gente pega esses números aqui que o Flash Score fez, você quer baixar o Flash Score de graça, só vir no primeiro comentário fixado, tá?
Flashscore totalmente de graça, você não paga nada para baixar e é o aplicativo que eu uso aqui para acompanhar estatísticas. Antes do Cristiano Ronaldo, Portugal tinha 0 título e Portugal tinha eventuais classificações para a Copa do Mundo e para a Euro. É bem verdade que essas competições cresceram e tudo mais, mas antes da era Cristiano, Portugal ia de vez em quando à Copa do Mundo, de vez em quando a Euro e ganhar, nem pensar. Depois da era Cristiano Ronaldo, todas idas à Copa, todas idas à Euro e 3 títulos, 2 Nations League, 19 e 23 e 25, 19 e 25 e a Euro de 2016, vencendo a França dentro da França. É uma era fantástica e uma era Cristiano Ronaldo que aglutinou a ela outras eras, porque quando o Cristiano começa, era o time do Figo, era o time do Rui Costa, era o time do Fernando Couto. Aí depois passa a ser, lá na Euro de 2004, na Copa de 2006. Aí depois passa a ser Portugal do Cristiano, mas com a companhia do Pepe, com a companhia do Deco e essa galera aí. Aí depois continua a geração do Deco e do Pepe e alguns outros, e vem uma geração mais do Bernardo Silva, uma geração, quem mais? Uma geração de Quaresma, então uma outra geração, uma geração de Rubem Dias, e agora está vindo uma quarta geração, uma terceira geração, uma quarta geração da seleção portuguesa dele, que é essa geração da galera mais nova, Nuno Mendes, Vitinha, Chico Conceição, Rafael Leão. E nessas 4 gerações tem uma interseção. Lembra aquele coisinha de matemática que a gente fazia, aquelas bolinhas? Uma interseção dessas 4, que é o Cristiano Ronaldo. E ainda jogando com tesão, jogando com um amor pela seleção. E é emocionante, não tem como a gente não se emocionar. E até onde vai Cristiano? Impossível saber. Não temos como definir isso. Não temos como ousar definir isso. Porque, como eu disse no outro vídeo, o Cristiano parece ser interminável. Portugal, bicampeão da Euro. Quero te ouvir o que você acha. Diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações. Deixa aqui no primeiro comentário fixado. Tem o link para você falar com a galera do Turista FC, se você para você realizar o seu sonho de ir para o Mundial de Clubes da FIFA. Dá tempo. É só clicar no link, falar com a galera do Turista FC. Tendo visto aí para os Estados Unidos, a galera do Turista FC consegue um pacote para você acompanhar o seu time lá no Mundial de Clubes. Beleza? Obrigado demais pela audiência. Um abraço. Tchau.